A gente consulta. Todas as aulas são para serem gravadas. Assim, tem sistema de professores, aí Vitor entende mais do que eu, que não estão casando e as aulas não estão conseguindo gravar. Alguns professores não estão conseguindo. Eu não sei o que é, não sei se é sistema, aí só Vitor para explicar a gente. O computador dele, o aplicador do TI tem que ir lá. Deve estar bloqueando o antivírus. Alguma coisa não está deixando. Mas graças a Deus, no meu caso aqui. Meu antivírus aqui já subiu, já na hora que o seu começou a gravar. A gravar, ele já se defende, né? Deixa eu ignorar aqui. Então, gente, pedir licença a vocês. Estamos gravando, mas é para disponibilizar para vocês mesmos. E eu acredito que a universidade também, porque é direto para a página dela, deve estar lá fazendo o banco próprio, né? De aulas também. Então, vamos nessa. Então, preço importante da praça, entender que minha praça mudou nessa questão do delivery. Hoje o comércio abriu, como a gente discutiu, mas houve uma movimentação muito grande. O prefeito alertou agora à noite no programa, acho que foi Transamérica ou Transnotícia, nunca sei o nome do programa direito, da Jovem Pan, que se aumentarem os casos, ele fechará de novo, porque as pessoas não estão usando máscara, não estão respeitando distância. Então, o pessoal também não ajuda muito, né? O programa é Transnotícias na Rádio Transamérica. Eu peguei uma parte da entrevista. Da entrevista. E, assim, não tá difícil disso acontecer por conta da população que, infelizmente, não respeita, né? O pessoal, no dito popular, cai para cima, não tá nem aí. Muita gente não respeita, achando que não vai pegar a coronavírus. E, assim, infelizmente, corre sim o risco do comércio voltar a fechar. O prefeito ele foi bem categórico. Ele foi bem categórico quando ele falou assim, ó, não tenho problema nenhum em voltar atrás. Então... E tinha muita gente hoje. Na hora que eu tava voltando do trabalho, eu achei a rua muito movimentada. Eu peguei 2 engarrafamentos, como se fosse dia normal. E poucas máscaras. Isso, verdade. Máscaras. Eu não sei como é que foi a movimentação em lojas do comércio, mas que a rua estava realmente super lotada, estava. Agora, lojas em si, eu não sei como é que foi. Eu não estive no centrão ali, Salles Barbosa, tinha outros passos, tal, para poder observar. Eu passei ali, Jura, 3h30 Cortei a Conselheiro Franco todinha, do Feiraguai até Praça... Aquela praça lá em Foz da Mota. Isso. Muita gente nas calçadas, muita gente atravessando a rua. Tava muita gente mesmo. Tá cheio. Bastante cheio. Eu estava conversando com a Érica antes de a gente começar a aula, e a Érica trabalha, gerencia uma empresa de confecções, e ela conversando comigo, Léo, o movimento hoje foi muito bom. Então, assim, o pessoal foi mesmo, né? Foi para comprar. Um outro amigo meu tem loja de bolsas também, falou que o movimento foi bom. Claro que eles botaram promoções, que é essa parte que vem nossa aqui agora. Fizeram estratégias também para chamar o público, né? A questão das promoções. Então, isso é bastante interessante. Gente, por exemplo, o governo federal fez um estudo, e isso é para a gente entender um pouco, né? Val, boa noite, bem-vinda. O governo federal fez um estudo bastante interessante, onde ele mostra que, desde que saiu o vale emergencial de R$600, os eletrodomésticos, a venda de eletrodomésticos cresceu 18%. Então, o pessoal às vezes não pegou só para comida, né? Comprou um produtozinho lá na Magalu, fez um... Volta dando boa noite a todos. Então, fez um produtozinho na Magalu, fez uma fezinha, né? Então, nem todo for emergencial. Então, essa é a promoção. Entender que uma promoção tem que chamar atenção, que uma promoção tem que ser bem feita. Tomar cuidado para você não queimar a sua promoção. Então, isso a gente vai discutir um pouquinho aqui na frente, né? Fazendo uma revisão. Produto, vou falar mais rápido, porque vocês já fizeram, foi essa etapa que vocês estão me entregando, né?
entregando hoje qualquer coisa, pode falar comigo pelo Zap. Tudo que satisfaz, desculpem, a necessidade ou desejo do consumidor. Então, tudo que satisfaz é o produto ou serviço. O produto tem como característica ter variedade, qualidade, design, características específicas, uma marca, a embalagem, o serviço, a garantia. É claro que lembrando para vocês que, particularmente no varejo, cada vez mais as grandes marcas estão sofrendo, como é que eu posso dizer para vocês, com uma chuva de pequenas marcas, com a roupa mais transada, com a roupa menos óbvia, e isso está crescendo bastante no quesito varejo. Quem é de varejo aqui, eu trabalho no varejo, percebe isso. Existe uma valorização da grande marca, mas existe uma valorização muito grande hoje do produto único, né? Aquele produto que foi feito para você, estilizado para você. Então, o pequeno comerciante, o pequeno design, vamos dizer assim, começa a ganhar um espaço, né? Hoje vocês percebem isso muito naqueles quadrozinhos que o pessoal já gosta de comprar para colocar no fundo de casa, né? Na parede. E às vezes são pequenas empresas, pequenos empreendedores que estão vendendo esse tipo de quadro. Isso é bastante interessante, né? Isso é bastante interessante e diferente. E vimos, volto antes de falar de preço, e vimos aqui com o serviço. Serviço hoje tem que vender experiência, como vocês falaram, né, na aula passada. Não adianta só eu ter um produto, eu preciso vender essa experiência, eu preciso atender bem. Pegando o gancho do Nubank, né, que a gente estava lendo sobre ele, não deixar sem resposta, acalmar o cliente. E essa semana mesmo, em reunião com minha equipe, eu citei muito o Nubank. Gente, acho que é o momento da gente estar mais próximo do empreendedor, acalmar o empreendedor, ver como é que está a atividade dele, dar orientações, né? O crédito vai ser consequência, porque é um momento único e as pessoas estão vivendo uma senhora crise. Então, não adianta agora você apertar, reclamar, paciência, produtividade, conceito, tá junto, né? Acreditando que vai passar, e você tem que acalmar, porque as pessoas estão, né? Eu acho que hoje eu já senti as pessoas os comerciantes um pouco mais calmo hoje, devido à questão do comércio ter reaberto, mas de um modo geral as pessoas estão bastante nervosas. Deixa eu passar por aqui. Mix de marketing, né? Preço não é custo mais lucro, mas existe um tipo de preço que é assim. A gente vai ver aqui agora a definição de preço, né? E vocês estão fazendo custos. É o valor que o cliente estará disposto a dar. Ele disse que não é só custo mais preço, é o valor que o cliente está disposto a dar. Tem uma teoria que realmente é essa, a gente vai ver na instante. E exemplo aqui, dinheiro, tempo, esforço, atenção, tudo isso está no conceito de preço, né? Se você olhar aqui, você pode ter um celular sendo vendido por 10 mil, 11 mil reais. Estou certo disso? O último modelo de iPhone? Me ajudem. É esse preço? Por aí. Por aí. Sei, então... mas deve ser esse valor. Deve estar 8 mil por aí, viu? 8 mil por aí. Então percebam. O dólar está 5,30. Deve estar 8 mil mais ou menos. Ou mais. Fechou em 5,40, Vitor. Depois tu olha. Foi mesmo? 5,40. Foi. Com a perspectiva do Brasil cortar a Selic. 5,40. Desse jeito só tá bom para motorista de aplicativo. Vou até rir. Que as corridas são em dólar, né? Internacionalmente. Falar em dólar em empresa aqui, passar uma novidade para vocês aqui. A Gelight, ela conseguiu fazer conseguiu importar, né? Uma lâmpada lá da China que esteriliza a máscara. Em 5 minutos dá para você esterilizar de 25 a 30 máscaras. Pô, meu chegar aqui essa lâmpada, né? Não, vai começar a produzir 15 dias. Daqui a 15 dias chega
já para começar a produzir. Chega mesmo, Vitor? O 15 dias aqui, chegar aqui? O container saiu tem mais de um mês, pô. Ah, entendi. Porque. Quando estourou isso lá na China, já tinha Não. feito. Sim, pode falar. Eu entendi quando você falou que o container saiu há mais de um mês, mas se tivesse lá ainda, quando quiser chegar aqui, eu tinha lá minhas dúvidas. Essa lâmpada veio aéreo. Isso vai ser muito bom, professor, para a economia, porque além de você vender para lojas como Cerqueira, as pequenas empresas. É farmácia, né? Já vai exato, até farmácia, o custo vai diminuir na compra de máscara. Não, e assim, as empresas que estão abrindo, você tem que dar, pelo menos lá no nosso caso, falou que a gente tem que dar máscara, inclusive para o cliente que chega sem máscara. Tem uma série de fatores lá. A gente comprou a descartável até. Nós não abrimos hoje, estamos trabalhando ainda remotamente, mas a gente marcou o 1º de maio, né? Sim, é feriado para a gente voltar dia 4. De antemão, né? Porque a gente acredita... deixa o cliente também tomar um fôlego, né? Vendo um pouquinho. Então, gente, mas parabéns, ideia muito boa e inovadora, né? Que a gente sempre fala isso aqui. Eu achei muito inovadora. Eu nem sabia que tinha isso. Agora eu tava lendo uma reportagem, por exemplo, na mesma fábrica que faz o iPhone, é a mesma fábrica que faz o Lenovo, lá na China. Eu acho que o mundo precisa rever os seus conceitos. É na Coreia do Sul. É na Coreia do Sul, né? O mundo deixou... É Lenovo, iPhone e Samsung. É uma planta só. No mesmo local, né? Isso. Para você olhar isso, o mundo precisa rever esses conceitos. Porque, por exemplo, quando a China fechou, nós ficamos sem insumo, né? Verdade. O mundo precisa ser repensado pela questão de preço. Tem que repensar mesmo isso aí. Pessoal, e hoje, não sei se vocês viram, a Arábia Saudita jogando petróleo fora, né? Não cheguei a ver, não. Não tem mais lugar para estocar, o consumo de petróleo reduziu bastante, ela jogando, acho que é um deserto, tanques velhos, né? Jogando fora petróleo. Agora, professor, porque o custo país, de fabricação não vale a pena. Aqui no país vai chegar. O senhor acha que vai chegar a isso? De as refinarias ter que parar? Por excesso de produção? Vamos no prazo que essa pandemia fique, né? Vamos no prazo que essa pandemia fique, né? A gasolina já caiu para 3 e alguma coisa, né? 3,89, 3,70, né? Então, se cair mais, vai ter gente trocando gasolina em casa. É bem capaz. Já pensei em comprar 2 galões hoje. Já tá, Adriano, já tá. Eu tô dizendo, assim, começando por Vitor. Ô, Adriano, o quê? Não, 3 e... Pagava o quê? Quase R$5. Não é doido. Era 4,60, baixou mais de R$1. 4,60. Então, assim, o mundo parou, o petróleo se desvalorizou, ninguém está saindo, ninguém está consumindo. Então, agora eles estão aí baixando o preço do petróleo e a Arábia Saudita não tem mais área de estocagem, jogaram em tanques velhos, assim, porque o custo de produzir a gasolina, produzir o diesel ou o óleo diesel, não vale a pena. Não vale a pena. Impressionante a imagem. Mas vamos lá, né? E aí as bolsas vai junto também. Ofertas especiais. Então, eu tenho que calcular direitinho. Gente, tem pessoas que fazem o desconto enganando o cliente. Assim, a mercadoria era X, ele aumenta na véspera, depois ele baixa e diz que deu desconto, né? Infelizmente, tem empresas que ainda fazem isso. E isso não é a melhor forma do mundo. Se é desconto mesmo. Calcula direitinho. Não é ter prejuízo, mas calcula direitinho. O cliente não é besta. Ele pode ali até comprar enganado uma vez, mas ele vai aprender, ele vai contar para todo mundo. Prazo de pagamento, a gente precisa ter os prazos de pagamentos que sustentem a lucratividade da empresa.
Eu estou com a empresa, gente, que era até uma visita técnica, ou eu ia chamar ele para ir na sala. Se nós voltarmos e der tempo, vou convidar ainda para ele falar com vocês, com fé em Deus, a gente voltando, para ele falar com vocês. Ele fez o plano de negócio e abriu a empresa dele a partir do plano de negócio do curso da UNEF, que ele colocou um pet shop. E assim, eu estou dizendo para ele que ele não divide no cartão sem juros. Ele, não, professor, que eu acho injusto eu botar um valor a mais. Não, então o cliente negocia com o cartão. Eu falei, rapaz, bota o valor a mais e você mesmo divide sem o cliente perceber que tem juros. Verdade. Mas tá difícil ele entender isso. Melhor, bota embutido, né? Bota embutido, bota 10% a mais, 8% a mais. Mas tá difícil ele entender. Então, na hora que vocês consigam convencer ele lá, se ele der um pulinho lá. Tá crescendo, graças a Deus. Começou só ele e a esposa, agora tá com mais 2 veterinárias. Graças a Deus tá crescendo. Condições, e foi um plano de negócio, igual que vocês estão fazendo. Condições de financiamento. A empresa mesmo financiar o cliente. Tem empresas que têm um crediário próprio. Se você der uma volta no varejo, você vai encontrar uma Mersan, tem crediário próprio, uma Josan, tem crediário próprio. E a Mersan, ela quase que induz a você a ir para o crediário próprio dela, né? Ela fica, não, tem crediário próprio. Não, quer pagar no cartão. Não, mas tem crediário próprio. Ela quer que você vá para o crediário próprio dela, né? E você encontra isso quando a R. Carvalho estava em outro momento da economia mesmo, você financiava a casa direto pela R. Carvalho, você não ia nem na Caixa Econômica Federal, ela dava até um juros menor e prazo, às vezes nem juros cobrava num prazo de X meses, né? Então, assim, você tinha condições de financiamento, de bancar o financiamento, e isso também, gente, eu tenho que ter uma boa gestão de caixa. Se eu não tiver uma boa gestão de caixa, não tem como eu trabalhar com condições de financiamento. Professor, como assim? Tem uma empresa, alguns de vocês não eram nem nascidos, que se chamava Arapuã. Essa empresa vendia muito, era uma empresa de eletrodoméstico. Tinha loja aqui em feira e tudo, e era uma empresa que vendia muito. Quando veio o boom econômico, Pessoal, Igor está dizendo que o áudio dele está travando um pouco. Está travando para vocês? Chega a travar, mas não incomoda. Não corta a palavra do senhor assim. Para mim, não. Toda. Tá normal. Não. Só vou falar mais pausado. Fala mais pausado, Igor. Qualquer coisa, pode falar assim aqui nos comentários. Então, assim, quando a gente pega a Arapuã e ela veio nesse processo, o que foi que ela fez? As pessoas começaram a querer dividir eletrodoméstico para 24 vezes, logo no início do plano real, para 32 vezes, e ela dividindo, a empresa acabou o caixa. Ela ficou sem fluxo de caixa. Se você divide para muitas vezes e não tem uma entrada, você fica sem fluxo de caixa. E isso tem que ser pensado no preço. Preço não é só preço do produto. Eu tenho que pensar nele, eu tenho que pensar se vai ter desconto, eu vou ter que pensar em ofertas, eu vou ter que pensar em prazo de pagamento e eu vou ver se eu tenho ou não condições de financiamento. Perceba que no mix de marketing, falar preço, você pensa que é só o preço do produto. Não, é toda uma conjuntura do preço que é o que faz o diferencial, é o que faz você comprar com A e o que não comprar com B. Por exemplo, sobre ofertas especiais. Eu falei da oferta de você dar o desconto, mas pode ser uma oferta, por exemplo, você vai no McDonald's e tem lá todo filmezinho lá, lança o bonequinho. Desde o meu primeiro filho, passa agora pelo segundo filho, lançou um boneco desse, eu tinha que comer no McDonald's. Olha que eu não como McDonald's. Então eu comprava, o mais velho não comia, sobrava para minha esposa comer. Às vezes a gente dava lá na praça de alimentação mesmo, eu levava e dava para alguém da família em casa. E com a pequena não, ela mesma come. Mas assim, é impressionante como chama a atenção e é uma oferta. Essa venda com produtozinho, que é uma oferta, né? Com a lembrança, compre 2, leve 1. Compre 1, leve 2. Compre 2, leve 1, é sacanagem. Né? Então tem muita oferta e isso é custo para a empresa
e tem que ser calculado como tal. Vocês estão tendo custo com a Alex, estão vendo isso muito bem. E esse processo de precificar, gente, é um processo de definir de modo estratégico o preço do produto ou serviço de empresa. E é importante observar o meu público, né? Meu público tem condições de pagar, mas, repito, isso é relativo, porque as maiorias, uma boa parte da classe E compra o iPhone, né? Se endivida todo, passa no cartão. Por quê? Porque dá status. Concordam comigo? Dá status. Chama atenção. Não é Concordo. isso, gente? É verdade. Uhum. Eu acho que tem gente que vai pegar esses 600 aí, professor, juntar e trocar o iPhone, viu? Gente, 18% desde que o governo liberou R$600 o crescimento do eletrodoméstico. É mesmo? É. Rapaz. Dados do governo. Pô, meu amigo. É o Brasil. Depois reclama de corrupção, né? É incrível uma coisa dessa, velho. Você ouviu, professor? Pessoal, Pode falar, Vitor. Não, pode falar, Vitor. Vitor Adriano, não sei qual foi o deles. Pode falar, Vitor. Era referente a Rodrigo Maia, mas vai seguindo o assunto, é melhor. Para vocês terem Rodrigo Maia. uma ideia, por R$55 lá, não pode comprar bebida alcoólica. Hoje, na Cesta do Povo da Cidade Nova, várias pessoas tentando subornar o caixa para que pudesse passar cerveja, dando R$5, fazendo um acordo lá de dar R$50. É mesmo? A caixa para passar cerveja. E registrar com outra coisa. Pô. Mas aí não bate, então, não. Assim, não tem como, não. Não tem como, não. Ela não fez e eu acho que não teria como ela fazer também, que eu estou que não vai bater, né? Não tem como. Ela chamou a polícia. Fez certo, certíssimo. Então, percebam que as pessoas encontram formas alternativas, né? Então, às vezes, fala assim, meu público é classe A, vai comprar. Mas, às vezes, o E quer, o C quer, aquele dia diferente, se endivida todo, passa no cartão. Então, é bem interessante. Ontem mesmo Quer se presentear, né, professor? Quer se presentear. É aquela velho conceito que o pessoal de marketing ama, né, Adriano? Eu mereço. Não é? Eu mereço. Então, só uma vez na vida. E ô, professor, a gente vê muito isso no iPhone. No iPhone, não é isso? Não é. Vende o produto, ele valoriza o produto, isso é bem legal. E aí acaba fazendo. Como é que o pessoal faz as contas? Poxa, é melhor pagar 6 mil, sei lá, 8 mil num produto que vai durar muito tempo, como é o iPhone, do que pagar 1.000 e todo ano ter que trocar. É mais ou menos essa lógica que vem na cabeça, que é passada para a classe social menos favorecida. Então, público-alvo. A localização. Entender que seu preço vai ser diferente por localização. Eu estou no shopping, o shopping é mais caro. Ele é mais caro mesmo. Ele tem uma taxa de aluguel mais cara, ele tem taxa de condomínio mais cara, ele tem conforto que ele te dá. Ele é mais caro mesmo. A rua é mais barato que o shopping. Descobriu. É mais caro mesmo. É mais caro. Tem todo um conjunto que você paga de conforto, segurança, de tudo isso. Hoje abriu o shopping Blumenau em Santa Catarina, né? E aí fechou de novo porque o povo foi para o shopping alucinadamente em Blumenau. Aí fechou de novo. Abriu, fechou. O povo foi todo mundo. Então, o shopping ele é mais caro porque ele tem essa questão da segurança. Nível de exclusividade, claro, quanto mais exclusivo é um produto que você tem interesse, ele é mais caro, ou o kit dele é porque você paga mais para assistir um show na área VIP. Agora estamos todos nós assistindo shows no celular, né? Mas ontem mesmo teve Sandy Júnior, mas a gente tem um nível de exclusividade. Eu pago para estar mais próximo. Eu pago para estar mais próximo
do cantor, eu pago para estar numa área que tem bebida free, eu pago para ter a camisa do camarote, eu pago, eu quero exclusividade, eu pago por ela. Crescimento do setor, setores que estão crescendo tende a ter preços maiores, depois existe um equilíbrio. Custos envolvidos são os custos que eu tenho durante o processo de fabricação, que às vezes não quer dizer o preço, e às vezes é muito perto do preço, né? É muito relativo. Preço dos concorrentes, quanto cada concorrente tem, eu tenho que pensar nisso e pesquisar sobre isso também, porque, a não ser que eu tenha um produto muito diferenciado, eu não posso ficar assim tão longe. Quando eu vejo o preço dos concorrentes, eu lembro, tem uma academia em São Paulo, ela fica no Shopping Iguatemi. Shopping Iguatemi de São Paulo é um shopping classe A, e bota aí que não acaba mais. Por exemplo, a mensalidade é R$1.000. Bodytech. R$1.000. É Bodytech o nome, né? É R$1.000. Tem Salvador então, também. assim, você tem um público... Tem Salvador também, né? Você tem um público muito exclusivo que pode pagar isso. Não vai ser todo mundo. Então, você tem um preço, você tem a demanda. Você tem personal aqui. Eu tinha alguns alunos que são personal, hoje já são formados em educação física, que eles cobram mais caro, né? Por quê? Porque fez um nome, emagreceu fulano, melhorou o rendimento de ciclano. Então, tudo isso de que são famosos na cidade ou que tem uma relevância na cidade. Isso faz parte do processo. Então, o preço do meu concorrente se torna relativo se eu tiver um diferencial quando eu estiver concorrendo com eles. Infelizmente, agora eu converso com eles quase sempre, sofrendo um pouco, porque muita gente cortou o personal, né? Teve gente que ainda ficou no online, na orientação dessa forma, mas muita gente cortou, muitos deles estão sofrendo, porque muitos também dão aula na academia, né? A academia está fechada. Essa não abriu, o pessoal da academia hoje estava se encontrando com o prefeito, a associação, porque assim, aquela história, abre todo mundo, né? Aí fica um pouco complicado. E por último, a demanda do produto. Se você tem um produto que as pessoas estão demandando, por exemplo, ter celular hoje, quem vende celular hoje sabe que é uma demanda. O notebook caiu muito. É quase a mesma proporção que cresceu a venda de celulares, é a proporção que reduziu a venda de notebook. E isso é bastante interessante. Só não tem promoção. Só não tem promoção, que a demanda ainda está alta, né? Não tem promoção, professor. Rapaz, complicado. Do notebook, promoção do notebook. Do notebook não. Deveria ter, botar um notebook mais barato. Bom é barato, porque o que eles botam barato geralmente não é bom, né? É isso. A última promoção que eu vi de um notebook barato foi um da Dell no Black Friday. No Black Friday. Porque não adianta ser barato e não ser bom, né? Não resolve também. Mas vamos lá. Então, o preço, gente, que vocês podem determinar, pode ser determinado através do custo, né? Que é o que vocês estão vendo com o professor Alex, que é o custo fixo. Eu vou botar o dedo no monitor, não adianta nada, tem que passar o mouse para vocês verem. É o custo fixo e o custo variável. O custo fixo é aquele que eu tenho, independente da quantidade que eu produzo. Por exemplo, não está tendo aula nas escolas, mas o custo de água, luz, telefone, salário continua o mesmo, né? Por exemplo, as academias que a gente usou como exemplo, elas estão fechadas, mas o aluguel vai ter que pagar, você pode até negociar. Luz, você vai ter que pagar. Água, você vai ter que pagar. Então, assim, tem custo fixo. Se você não suspender o contrato dos funcionários, você vai ter que pagar. Você pode suspender, fazer o contrato de suspensão da medida provisória. E, assim, é melhor você suspender e ter, porque quando abrir, você vai precisar do funcionário. Então, é uma série de decisões que vocês, gestores, estão tendo que tomar nesse período de pandemia. Então, o custo fixo aqui, você soma os dois, divide pela quantidade de produtos vendidos médio,
e coloca um valor em cima que se chama markup. Muitas empresas não colocam o custo variável. Aí vira para você e fala assim, Léo, eu compro por 10, vendo por 20, ganho 100%. Sim, e a senhora não paga nada, não? A viagem, aluguel, funcionário, a senhora não paga nada. Para que eles entendam que não ganha 100%. Que existe um custo embutido no processo, né? Mas muitos clientes, somente nosso do CEAP, o tempo todo assim, eu ganho 100%. Falei, beleza, a senhora viajou para Pernambuco para comprar essa mercadoria, viajou, gastou quanto? A senhora paga quanto de aluguel? Tem funcionário? Cadê a funcionária aqui? Né? Para ela entender a importância de ver que existem os custos fixos. O variável, para o caso de comércio, é até fácil de ver. Serviço é que o variável é um pouquinho mais chatinho, mas o fixo, eles acabam não enxergando. Mas eu não ia pagar mesmo? Ia, mas a senhora ganha dinheiro de onde? Da mercadoria que a senhora vende. Então quem tem que pagar é ela, não é a senhora. Baseado na demanda, então assim, o preço pode ser por custo, que o primeiro autor fala que não deve ser analisado, mas deve sim, na minha opinião, apesar eu mostro ele para vocês, o primeiro autor é o Cobre, o segundo é Kotler, mas é importante que vocês conheçam os dois. Baseado na demanda, pesquisa o público-alvo, observa, né, se tem exclusividade, confiabilidade e qualidade do produto. Você tenta, através do seu cliente, mensurar um preço. Você escolhe algumas pessoas, pedem para testar o produto, tenta ver o valor, principalmente se for um produto novo, exclusivo, né? Mas nem sempre é sinal de sucesso, é sinal de que vai dar certo. E, por último, é o preço baseado nos concorrentes, que você olha os concorrentes diretos, observa o ticket médio dele e observa os seus custos fixos. Essa é a cópia mesmo, né? É o benchmark mesmo. Eu vou lá, olho, copio e coloco igual no meu. Então, gente, por que precificar? Bom, cria uma boa reputação. Todo mundo deve ter um mercadinho de bairro aí perto da sua casa ou da casa de seus pais, né? Se você mora com seus pais ou se você está em sua casa, mas ainda convive, que todo mundo fala, rapaz, fulano tem tudo, mas é careiro. Então, às vezes o preço transforma a reputação da pessoa em caro e às vezes transforma a reputação da pessoa em barato. Ali é barato, vá tranquilo que ali o preço é bom. Outro mercadinho. Então, percebam que o preço cria a reputação. Mas nem sempre eu posso pensar assim, senão não era o iPhone, né? iPhone. Risco menor de queda nas vendas. Quando eu tenho um preço justo, o risco de queda nas vendas é menor. Vocês percebem agora que, por exemplo, o que é que as empresas fizeram? Não tem motivo nenhum de você estar pagando R$10 no quilo de feijão. Motivo que eu digo, em termos de agricultura, em termos de período, era para a gente estar pagando o preço normal do feijão. Mas as pessoas aproveitaram a pandemia e subiram o preço do feijão. Geralmente, o preço de feijão sobe no final do ano, que eu não tenho safra. Mas feijão subir entre abril e junho, julho e agosto, de abril a agosto, é muito difícil. Por quê? Porque é época de safra. Ou é safra no Nordeste, ou é safra no Sudeste, Sul e Sudeste. Então, eles estão aproveitando a questão da pandemia e o preço está lá em cima. Maximização do lucro. Se eu tenho uma boa análise de custo, eu consigo crescer. Gente, eu sei que existe muita crítica hoje sobre a questão de maximização do lucro, por achar que o empresário é miserável, só pensa em dinheiro, etc. e tal, principalmente agora, com esse período de pandemia. Muitos empresários estão sendo criticados. Mas se eu não pensar no lucro, como é que eu sustento minha empresa? Não tem... É aquela história da faca e a espada, né? Pesquisa do Sebrae que saiu ontem, estou falando aqui de primeira mão para vocês, saiu ontem, que o caixa médio de uma microempresa, aquela que fatura até 360 mil, no Brasil, é de 23 dias. Nós já estamos o quê? Um mês, né? Que o comércio reabrindo hoje, ele ficou um mês fechado. E alguns nem reabriram. Então, a maioria dos empresários brasileiros, infelizmente, gente, não tem caixa. Não tem caixa. Se dura 23 dias o caixa médio,
E a pressão aqui em Feira foi muito grande da associação comercial. Por quê? O CDL ele lida mais com empresas maiores. A associação comercial acaba trabalhando com empresas menores. Então, a pressão da associação comercial foi maior porque o cliente dele tem um número menor de recursos, não tem essa facilidade com a internet que o grande da CDL, mesmo sofrendo, tem outras possibilidades. Competitividade frente à concorrência, tomar cuidado para não ser o único diferencial ser o preço, porque pode quebrar os dois. Eu sempre, quando eu falo sobre isso, eu falo do pessoal da Pampalona que tinha locadora de jogos eletrônicos. Não sei se vocês sabem o que era. A gente não tinha videogame em casa, a gente ia jogar. Não era uma lan house, era um lugar só para jogar videogame. Locadora. E aí a gente pagava. Era locadora. Era uma locadora, né? Aí Já tinha as máquinas lá, a gente ia jogar lá, né? Era uma lan house de videogame. R$1 uma hora. Então, R$1 a hora, é isso mesmo. Aí chegou um concorrente na Pampalona, botou 50 centavos, e ele era R$1. Ele era cliente nosso, a gente fez a planilha de custo dele, era cliente do SEAP, a gente fez a planilha de custo dele e falou assim, olha, você só pode ir até 80. No outro dia ele botou 80 centavos. Né? Aí o rapaz reduziu para 30 centavos. Aí ele reduziu para 50. Depois de 2 meses e pouco, não tinha mais locadora de videogame na Pampalona, quebraram os dois. Por quê? Porque quebra a máquina, tem luz, tem que comprar jogos, que os meninos querem jogos sempre atuais. Se comprar do Feiraguai, se rodar demais, para de rodar, tem que comprar original. Ó, gente, é uma série de segredos quando a gente fala de concorrência. Porque por mais pequenininho que seja o comércio, concorrer existe o segredo. Eu preciso analisar meu concorrente, eu tenho que analisar o setor, eu tenho que analisar o meu cliente. Quando eu vou ficando maior, isso vai ficando ainda mais complexo. Mas eu tenho que entender essa conjuntura o tempo todo. Né? Quem é meu concorrente, como ele atua, quais são as formas que ele pensa, isso é muito importante. E estipular uma margem de segurança. É necessário que você tenha uma reserva financeira. É claro, gente, eu não vou ser hipócrita de dizer para vocês, toda empresa tem que ter uma reserva para momentos como esse. Quem esperava um negócio desse? Quem esperava uma pandemia dessa? Então, todo mundo surpresa, né? Por mais que eu tivesse uma reserva, numa hora dessa, ela vai embora. Ela vai embora. Hoje mesmo alguns deputados entraram com projeto de lei para que anule os feriados. Aqui está falando na aula passada, Vitor. Hoje entrou um projeto de lei para que seja anulado no Brasil os feriados esse ano. Gente, e agora vamos falar de praça. A praça é o local que está a empresa, mas é o local como a empresa se comunica. Isso é muito importante, porque eu tenho aqui na sala uma empresa que é física e que é virtual, que é a economia colaborativa. Gostei muito do vídeo, parabenizando aqui o vídeo de Valéria. Gente, mandem o vídeo de vocês para a gente poder postar. A equipe de Amauri, Érica, a equipe de Adriano e Val aí, Vitor, Juraci, fazer um pequeno vídeo para a gente postar. O Dival ficou muito legal, muitos elogios. Parabéns à equipe, parabéns, né? A modelo, as modelos, né? E quem filmou também, ficou tudo muito, muito bem feito. Então, parabenizar a todo mundo aqui. Lembre-se, vocês não precisam aparecer no vídeo caso não queira. Pode criar uma ideia. Pense aí direitinho para a gente botar esse vídeo aí para movimentar, que o Dival movimentou bastante. Acho que das últimas que eu postei no meu pessoal, Val, foi maior visualização, viu? Local e momento em que o mercado-alvo será incentivado a se envolver com a oferta, né? Então, quando eu falo em praça, gente, olha para aqui o tanto de coisas que é. A gente fica pensando só no ponto. Não é. Existe entrega em domicílio? Não é uma forma de vender, pessoal? É sim. Né? Quem não estava preparado agora, sobrou para entrega a domicílio. Telefone, /WhatsApp, Correios
Está aí, né? Internet, unidades móveis, máquinas de vendas, locais físicos, distribuição, estoque, transporte, horário de disponibilidade. Por exemplo, hoje aqui no condomínio que eu moro, tinha um rapaz de barbearia que veio com luva descartável, com tudo. Aí quem quis cortar o cabelo, ele se colocou à disposição, cobrando o valor dele, né? Então, ele veio até o condomínio, fez, né? Descia um por vez. Eu não cortei, mas o vizinho aqui cortou, outras pessoas cortaram. Então, tem todo um processo que ele entendeu que minha unidade agora tem que ser móvel. Se eu ficar esperando ir no salão, as pessoas não estão indo. E ele aí faturou um dinheirinho dele aí. Acho que eu sei até quem é. É Matheus, é um brother meu. Ele postou uma foto aqui no Instagram dele. Na rede, né? Ô, Léo. Deus parabéns a ele. Pois Léo, não, Vitor? Volta um pouquinho aí de preço, porque eu estava anotando um negócio e aí o senhor mudou. Agoniado. Aqui. Volta. Outro. Mais? Só mais esse? Um. Isso, esse aí. Mais um? Esse aqui. Só esse. Esse mesmo. Pronto, tá ótimo. Então, gente, sobre a praça, entender que a praça ela é importante, mas o todo que está em volta da praça também é importante. Não adianta eu só vender para um determinado produto. Né? Pode mudar, eu preciso vender para todo. Gente, então aqui eu coloquei para vocês já, vamos falar aqui agora. Eu vou dar aqui algumas dicas que a gente pensou aqui, não é só minha, né? É do Sebrae e lá do SEAP também, que a gente sempre conversa com quem tem loja de varejo, né? Tão importante quanto a rua é o lado onde, na calçada, tem sombra à tarde. Uma coisa muito importante, gente, parece uma bobagem, mas onde tem sombra à tarde, vende mais. As pessoas, por isso que o lado direito da rua, porque de manhã você vende, mas o lado da sombra é o lado que as pessoas caminham. Se alguém morar aqui no Feira 10, para olhar, tem um lado da rua que não passa ninguém e no outro lado está assim de gente, parece um formigueiro. Você fica até perguntando por que as pessoas estão se batendo. Não sei se alguém aqui é do Feira 10, eu vejo muito isso no Feira 10. Alguém aqui é do Feira 10? Não. Não temos Mas conheço. Na turma. Mas não é verdade? Alguns tipos de negócio devem preferir o sentido centro-bairro. Centro-bairro. Exemplo, as padarias. Se você for na Getúlio Vargas, por exemplo, vocês repararam que quase todas as padarias ficam no sentido centro-bairro? Sim, sim. Se você vier no sentido do centro, você não acha padaria. Você tem que atravessar a rua para comprar se você estiver andando. Farmácia tem a mesma lógica, mas você ainda encontra uma ou outra. Mas padaria é impressionante. Você tem que ir para o outro lado da Getúlio, o lado no sentido que está indo para o bairro. Por quê? O pão, eu não compro pão. Dificilmente eu compro pão indo trabalhar. Eu compro pão indo para casa. Estacionamento é tudo. Então, quando você for olhar um ponto para varejo, você tem que procurar se tem estacionamento. Hoje, vocês não param se não tiver estacionamento. Não adianta. Verdade. Vocês mesmos nem olham para... Nem olham. Não tem estacionamento. Nem faz o esforcinho. Então, estacionamento é tudo. Defina o perfil do público que você deseja atrair. Por quê? Para você fazer uma loja legal, para você fazer um ponto legal. Não adianta uma sofisticação muito grande para atender C, D e E, que ele não vai acreditar, principalmente D e E, e não entra. E não adianta também eu não ter requinte para ir dizendo que vou vender para classe A. E aí, gente, precisamos, além dos administradores, precisamos também pensar nos designers de interiores, arquitetos, todas as pessoas que possam auxiliar a gente no projetinho. Ah, professor, mas eu vou gastar. Vale a pena.
é um investimento que você vai fazer, mas que vale a pena. O profissional tem uma forma de olhar diferente. E aí você vai atingir seu público de uma forma melhor. Ah, eu vou gastar 2, 3, 4, 10 mil, aí depende do tamanho da tua empresa. Vai, mas vale a pena. Se você puder contratar um arquiteto, ótimo. Se você puder um design de interiores, ótimo. Se você conhecer do processo, ótimo também. Mas peça sempre sugestões a outras pessoas para não ficar somente na sua visão. E isso não é vergonha nenhuma, pedir ajuda. Ou contratar profissionais. Observe o movimento dos prováveis locais em dias e horários diferentes. Eu sempre digo, você quer saber de um ponto? Fica nele. Vai de manhã, passa lá 2, 3 horas na frente do ponto, olhando quem passa, quantas pessoas passam, se param. É assim mesmo, gente. Ainda é dessa forma. A não ser que tenha câmeras, né? O shopping tenta te convencer com câmeras quando você quer um ponto no shopping, porque ele tem filmagem. Mas o ideal é você ir lá mesmo, ir de manhã, ir de tarde, ir meio-dia, ver horário. É bem legal. Tente conversar com a vizinhança comercial, com sutileza. Pesquise como é o movimento aqui. Por exemplo, eu tive um aluno que montou ali na Noide. Ali é Érica, próximo da Volga. Tem vários pontinhos pequenos. E ele montou uma empresa de alimentos. Alimentos da vovó. Era só comida pesada. E quando ele conversou comigo, eu falei assim com ele. Quase saiu o nome dele aqui. Não posso falar o nome por questões éticas. Aí eu falei assim com ele. Olha, vai lá, dá uma olhada na questão do movimento. Né? Os horários de movimento. Por quê? Porque a Noide está começando um processo. Ele foi, olhou, falou, olha, de noite cai, mas dá para a gente tocar. Ele tocou e depois ele fechou o ponto e me disse que estava saindo porque ele não vendia nada a partir de 5 horas da tarde. Então, assim, ele acreditou que podia superar aquela deficiência de horário, mas, por exemplo, a Noide Cerqueira, ela tem uma movimentação no dia surgindo. Está aqui Érica, que pode comentar melhor do que eu, né? Que ela gerencia uma empresa que é nessa área, mas, assim, tem um horário que ela morre. Por quê? Porque as pessoas não estão ainda morando na Noide. As pessoas estão morando na Artemia Pires. O Sim está crescendo muito, mas a Noide ainda ela não tem um público próprio. Então você tem que cativar, você tem que encontrar pessoas, tem que ter paciência, né? Tem que ter um delivery funcionando, uma série de fatores. E como a loja dele era muito pequenininha, ela ficava escondido. São todas as lojas do mesmo tamanho. Acho que a Érica sabe onde eu estou dizendo. É antes de chegar na Voga. São várias lojinhas, mas são todas muito iguaizinhas. Ali muda entre a gente e sai gente, a gente nem vê quem entrou e quem saiu. Então, tem que pesquisar isso do ponto também. Fique longe de locais inseguros ou que possa ter esta imagem. Gente, a nossa cidade já tem N problema de segurança e vocês sabem disso melhor do que eu. Você ainda pega um ponto com risco de roubo, tu vai vender o quê? Então, vê um pontozinho melhor, estuda um pouquinho, paga um pouco mais caro, né? Observe na hora de alugar o ponto como está a infraestrutura. Eu acabei mexendo aqui, mas era para levantar aqui, mas não levanta. Deixa eu voltar. Veja como é que está a infraestrutura do ponto. Às vezes a gente pega pontos que estão horríveis. Dê preferência a lojas, eu não vou conseguir. Alguém botou aqui para mim. Dê preferência, deixa eu ver se esse eu tiro. Também não. Eu não consegui ver o todo aqui do último slide. Vocês estão vendo? Esse último aqui? Dê preferência a lojas no... Não também não, Léo. Tá vendo não, No né? mesmo nível de rua. No mesmo nível de rua. Pronto. Culturalmente, Feira de Santana
tem um problema com... isso é muito nosso, da nossa cidade, com o segundo piso. Vocês já perceberam isso? Com o quê? Não entendi. O segundo andar. Ah, tá. Parece... Feira de Santana tem uma cultura... Eu acho que tem até a ver com a questão cultural da cidade. E, assim... E você tem que lutar com isso, né? Assim, o shopping que resolver fazer o segundo piso vai ter que lutar contra essa cultura. Porque as pessoas têm muito receio do segundo piso. Gosta dali da rua, do chão, né? O povo gosta do bem chão. interessante. Dá preferência mesmo. E a loja virtual ou aplicativo? Gente, tem que ter um design limpo. Tem aplicativo que a gente entra, tem tanta informação que a gente não sabe nem como comprar. O site. É tanta... Onde é que clica aqui? Eu entrei, qual foi? Acho que foi na Americanas. Na Americanas, a gente foi olhar um... Meu filho me passou o link, eu fui olhar o monitor dele. Rapaz, para eu achar onde estava esse monitor, eu chamei ele. É horrível mesmo, professor. Porque eu não... com todo respeito coisa, aqui, Americana. É muita coisa, é muito bagunçado. É muita informação, você fica confuso. O layout é muito poluído. Eles não conseguiram colocar em departamentozinhos. Entendeu? Colocar departamento por departamento. Se você separa em departamento, fica mais fácil de você encontrar. Muito mais fácil. Eu também acho que aquela cor vermelha e branca também me desconcentra, né? Tem muitas cores. É muito forte. Então acaba sendo tem mais muito vermelho forte, chama muita atenção. Isso mesmo. E aí a gente fica doidinho. No celular é pior ainda. Ah, não, no celular. Leane Amori tá falando aqui comigo que tá tentando entrar e não consegue, coitado. Vou mandar o link para ela aqui de novo. Só tá dando erro. Não sei. Quem disse que a nossa internet tem que ser pelo menos 5. Chamei ela no PV, ela me falou isso mesmo. Eu não tava conseguindo entrar. Eu mandei o link de novo aqui para ela. Né? Para ver se ela, coitada, consegue entrar aqui. Outra coisa, interatividade. Gente, tem que conversar com o cliente o tempo todo. Né? Tem que ter esse chat, tem que ter essa possibilidade do cliente mandar um recado e responder, gente. Tem coisa que você manda um recado, não responde, não adianta de nada. Né? Por exemplo, a empresa que faz o condomínio, que faz a administração de condomínio aqui, eu já falei para ela, vem cá, para que tu bota esse chat aí, que a gente responde, coloca, não vem nada, peça a sua segunda via pelo chat, tu vai vencer 2 prestações. E não chega. Né? Assim, se colocou, funciona. Não é verdade? Se colocou, funciona. Interatividade é isso, é legal. Ou não tenha. Se você não tem capacidade de responder, é melhor não ter. Porque eu vou cobrar de você a interatividade e você vai cobrar de mim interatividade. Se você disser que tem. Lá na empresa, Léo, colocaram aquele WhatsApp... como é que fala? Web. Business. Business. Meu professor, os clientes que tem meu contato, tá passando o pedido diretamente para mim, ou então pede para eu ligar, para a menina ligar para ele, para começar a falar, porque é uma loucura. Junta duas, porque lá é G-Lite e Tronord, junta G-Lite e Tronord. Oxe, ele desiste. Eu tô deixando de fazer pedido por conta disso. Ainda bem que tem o WhatsApp, né? Ainda bem. Mas tem uns que não desistem logo também, né? É porque são pessoas bem arcaicas, mal sabem utilizar o WhatsApp direito. Aí você dá boa tarde. E você complicando. Dá boa tarde. Opção 1, falar com comercial G-Lite. Opção 2, comercial Tronord. Opção 3, logística. Opção 4, compras, ó. Na primeira tela ele já largou e já foi embora. Vou ligar. Mas é mesmo assim. Então, essa questão da interatividade tem que ter responsivo.
que é a capacidade, tem a ver com interatividade, de responder, de te dar um norte, né? Por exemplo, vou ser sincero para você, toda vez da minha vida que eu precisei do chat da Sky, eu só fui me aborrecer. E olha que a gente, vocês mais do que eu, mas assim, a gente sabe lidar um pouquinho com tecnologia. E não vai mesmo, né? Então é bem impressionante aqui. É para responder o que eu estou perguntando. Aí você vai, é como tu falou aí, Vitor, digite o 1. Aí depois bota teu CPF. Aí depois tente achar uma das causas que estão ali. Aí você não acha nenhum do problema que você está tendo, tá ali. Aí eu desligo e digo. A pessoa Número liga, 9, falar com uma das atendentes. Aí espera 10 minutos, 15, 20 minutos. 10 minutos até ver uma coitadinha para me atender. É isso mesmo. O chat, pode olhar, tudo que tem lá nunca é o que você quer. Vem logo de cara, segunda via de boleto. Não é isso. Aí você vai procurando. Ah, não, é como o Vitor falou. Se a gente tem uma certa noção, perde a paciência, imagine quem não tem. Então, o mundo virtual, gente, não é só maravilhas, não. Tem muito problema de atendimentos e vocês sabem bem disso. E acompanhamento do cliente no processo de compra e uso. Eu acho que, às vezes, assim, você abandona o cliente pela metade, né? Pois não? Léo, e outra. Esse WhatsApp... O Leane chegou. Esse WhatsApp Business, você não consegue chamar o cliente, né? Você nem consegue chamar o cliente. Agora, professor. Graças a Deus, Leandro. Amém. Eu tava desde 7 horas tentando entrar e não tava indo. Viu, professor? A avó me manda aqui que a internet dela mesmo tá ruim. Bem-vinda, Léa. Obrigada, amores. Boa noite a todos. Voltando, professor. Esse WhatsApp Business, você não consegue chamar o cliente. Aí as meninas, a menina comercial tá lá falando com o cliente: senhor, por gentileza, me chama no WhatsApp aí que eu não consigo chamar o senhor daqui. Ah, meu amigo, isso aí ele já ficou com raiva de que a menina não quer falar com ele e não quer atender ele. Aí na próxima vez ele bate, desliga e já liga para a gerente, já direto. É isso mesmo. Assim, são coisas que vieram para facilitar. E outra coisa, gente, com todo respeito, eu acho que o progresso é importante, a interatividade é tudo, mas os bolts, às vezes, são a chatice. Né? A Ciris da vida, como é o nome? A Magalu da vida, como é o nome da do Bradesco? É Bia, né? A Bia da vida. Tem hora que perde a paciência. Que ela não entende que você... Não estou conseguindo entender. Aí você fala de novo, pausadamente, parece que está com um problema. Falando com a máquina, né, professor? Eu quero um... Eu sei que é o futuro, a inteligência artificial, mas no momento atual, perde cliente. A gente se aborrece, como vocês falaram, muito bem. Né? Na verdade, você acaba perdendo muito tempo. Gente, e promoção, né? Promoção é a capacidade que nós temos de... Como é que eu posso dizer? Depois tinha falado das estratégias, Vitória, mas aqui hoje é só promoção. É a capacidade que nós temos de comunicar com o cliente para que ele queira o nosso produto. Então, eu posso utilizar para isso propaganda, né? As propagandas bem feitas, cada vez é uma exigência maior. Mas, gente, às vezes tem o seu público lá que gosta. O homem da Narciso não se veste de super-homem, fica se jogando em cima dos pratos, das costas de cama. Assim, a gente loucura aquilo ali, professor, eu não vou mentir. Ô, professor, eu não vou mentir, mas quando ele passa na propaganda, se tivesse lugar para estacionar no outro dia, eu tava lá, sabia? Para pelo menos procurar alguma coisa. É isso. Acaba chamando a atenção. Então, quem não lembra, vocês são novos, mas devem lembrar da farmácia do Caruá que ficava em cima de uma escorregadeira com a mãe do lado e se jogava de sunga laranja, né? Eu lembro. Então, assim, marca, né? Eu só estou contando. Mas as boas propagandas são bastante... São eternas.
Era horrível, mas marcava, né? Vendia como no Datacis aparece, falei, rapaz, esse homem é um homem de coragem, né? E nós tivemos aqui em feira que era o Rei Nelsinho, né? Que ele aparecia em todas as propagandas. Um homem Hoje ele não um tá, homem é bom de venda. hoje ele não está na mesma condição financeira, mas está aí. Ele disse que raspou a barba, guardou o pelo, o pelo da barba e está vendendo por R$200 mil para ajudar o coronavírus de feira. Quem quiser, é só falar com ele. Então, né? Popó vendeu o cinturão, ganhou 90 mil. Ele quer 200 na barba dele. Mas vamos nessa. Força de vendas. Minha equipe de vendas é boa, porque, gente, a gente tem que ter uma boa equipe de vendas. Nessa hora, eu conversando com minha equipe hoje... Tem que ser boa mesmo. Tem que ser. Hoje mesmo eu falei com minha equipe, agradecendo a cada um, porque no momento como esse, eles conseguiram vender, estão conseguindo receber, eu só tenho a agradecer. E o tão quanto eles são bons, né? Falei isso para eles hoje, porque é muito difícil. Eu não sei se eu teria a mesma capacidade que eles estão tendo. Então, muito feliz, porque você conseguir vender, negociar com o cliente, jogar a prestação para 90 dias, que vai ser a primeira. Então, o cliente tem que aceitar, encarece um pouco os juros, pagar o que ele está aberto, e eles estão conseguindo fazer isso. Eu só posso parabenizar cada um. Então, você tem que ter uma equipe de vendas boa e que compre, que esteja engajada. Se não tiver engajamento, não adianta nada. Vocês sabem bem disso. A equipe tem que vir com você. E nós vamos precisar muito da equipe quando a gente voltar. Relações públicas. Gente, a gente precisa. Hoje, ou se eu não estiver na empresa, eu tenho que contratar. É aquela pessoa que grava os stories, que gosta de gravar, que mostra a empresa. É aquela pessoa que vai no rádio fazer uma divulgação. Toda empresa hoje tem que procurar, pequena, grande, média, encontrar o seu relações públicas, né? Eu digo sempre, gente, o pessoal de rádio não tem assunto para o dia todo. Se você tiver uma pauta legal, você vai ganhar de graça aquele horáriozinho ali, divulgando a sua empresa. Mas tem que ter uma pauta legal. Mas que consegue? Vamos lá, pegar o exemplo de vocês. Eu vou falar de economia colaborativa, de uso... Hoje a questão ambiental está sendo muito discutida, né? Assim, se teve uma coisa positiva que a gente tem que encontrar sempre com essa pandemia, foi que o meio ambiente ganhou fôlego, né? A Amazônia foi a menor índice de queimada nos últimos 25 anos, no período de março e abril. Voltou a ter peixe no canal de Veneza, da Itália, depois de séculos. Um monte lá na Índia foi visto porque a poluição não deixava ver na Índia. Então, assim, se teve alguém que se beneficiou, foi a natureza, né? A praia, estava olhando, foi uma praia no Rio de Janeiro que voltou a ter tartaruga. Então, então, quando eu vou falar de meio ambiente, vai vender. Se eu for falar de empreendedorismo, vai vender. Se eu for falar que eu vou consertar o carro das pessoas sem ela precisar do guincho, da melhor forma para ela e com segurança, vai ter espaço para falar. Então, relações públicas tem que estar atuante. Brindes, promoção também é um brindezinho. Tomar cuidado, gente, que às vezes tem empresa que acaba fazendo uma quantidade de brindes, mas acaba premiando quem não merecia ser premiado. Não sei se vocês estão me entendendo. O que eu quero dizer com isso? Vocês me entenderam? Nessa questão? Deixa eu explicar. Estão me ouvindo? Muitas vezes eu entrego um brinde a quem não merecia ser premiado. Por exemplo, eu mando para o digital influencer que acaba nem falando, não gostou da minha empresa ou não tem nenhuma relação comigo, e deixo de dar um brindezinho àquele cliente que está ali todo dia comigo. Ah, é verdade, Hoje as empresas fazem muito isso. Um digital influencer que é seu parceiro, que vai divulgar vocês, como a UNEF fez, né? Mandou as agendas para digitais influencers específicos, top. Funciona. Mas você mandar por mandar, e vocês sabem bem disso, não funciona.
Impressos. Muita gente fala assim, professor, o senhor acredita ainda no panfleto? Tem determinado público que ama panfleto. Aí depende de quem é seu público. Por exemplo, idoso. Eu só atinjo ele com televisão, rádio AM e panfleto. Estou mentindo? É verdade, é. Que ele não é adaptado à tecnologia, né? Então ele fica mais preso ao tradicional. E outra coisa, assim, tem a questão do panfleto, às vezes a imagem da empresa. Por exemplo, eu não recomendaria a empresa de economia colaborativa ter panfleto, porque elas trabalham com a questão ambiental, não faz muito sentido. Mas, por exemplo, o pessoal do carro tem um panfleto, um calendário, tá Juraci aí que não me deixa mentir, funciona muito bem. Se bem feito, bem colocado. O também tem feito muita divulgação via marketing digital, né? Mas fazemos também, às vezes, panfletagem. Mas hoje muito pouco. Hoje a gente conseguimos entender que a panfletagem com papelzinho hoje não é tão... Não tem aquele resultado que tinha há um determinado tempo atrás. Não. Usando as digitais, a gente consegue atingir um público bem maior. Tem um público maior. Agora, se seu público for idoso, que não é o seu caso, mas um público idoso, ele prefere não tem jeito, né? Não sei se o impresso, ou um Dildo Coutinho, a Cheio de Coutinho agora está na FM, ou o Carlos Geilson, eles são tradicionalistas, né? É aquele público ali. É bem interessante isso. Falando de rádio, hoje, não querendo favorecer e fazer propaganda, mas o Dildo Coutinho hoje termina tendo uma audiência até maior do que o programa do Carlos Geilson. Uma Coracidade, ele ficou bem mais, assim, bem mais divulgado. Hoje, principalmente depois que ela passou a ser FM 102, né? Eu, particularmente, eu não mudo a emissora de rádio. Só ouço o Jovem Pan. Jovem Pan dispensa comentário. Acho mais os programas tipo aquele mesmo de depois das 6 horas é sensacional. Pingo nos is. Na verdade, por exemplo, aquele programa. Como o Léo acabou de citar, que os mais idosos, muito pouco, é muito raro um idoso ouvir a Jovem Pan. Já ouve mais o programa do Dildo Coutinho, que é a Coracidade, a partir se não me engano, das 6 horas da manhã. Então é muito... Você vê que Dildo Coutinho tinha um programa no Coracidade pela manhã, na Sociedade, que era AM, passou a ser FM, e à tarde ele tinha um programa na Transamérica, que era o Transnotícias, né, que hoje foi transferido para outra equipe. E a audiência dele bombava tanto no Coracidade pela manhã, quanto no Transnotícias à tarde. Na verdade, o Dildo Coutinho, o cara realmente é bem forte, né, na questão de audiência. Ele saiu por não estar aguentando. Isso. E os idosos, fisicamente. Eu estou falando de acordo com o que o Léo acabou de citar, com relação ao panfleto. Com o público, o idoso prefere mais o panfleto, como também eu acredito que o idoso ele prefere mais ouvir as rádios tradicionais locais do que, de repente, ouvir a Jovem Pan, que para nós é uma rádio fora do sério também, tá? Mas eu falo agora com relação ao pessoal da terceira idade. Sim, entendi. Mas eu vejo meu pai, meus tios. Viu, professor? Eu gosto de panfleto. Você gosta de panfleto? Que é raro, Vitor. Gosto. Eu gosto de um folderzinho bem. Eu fico olhando um folder bem organizado, que dê para você me localizar feito, né? As informações, a promoção, o que é, entendeu? Eu gosto. Então, Vitor, vai lá no perfil do meu WhatsApp agora e vê o que eu acabei de botar lá no meu perfil, as promoções. Olha lá se tá bacana. Vamos lá, depois eu vou olhar também. Eventos. E aproveita e vai lá amanhã fazer uma feira, viu Vitor? Pera aí, rapaz, eu gastei uma nota. Ai. Tu gastou pouco, rapaz. O carro tá zero. Só esperando a pandemia acabar. 500 conto, tá chorando, Vitor. Ô, professor, ele me vendeu as peças e agora essa semana que ele faz a promoção, ó. Que bicho miserável, velho. Em vez de falar da promoção. O comércio reabriu e estava esperando. Então, tem que fazer. Mas vamos lá. Eventos. Gente, muitas vezes você fazer um evento social ou um evento institucional chama muita atenção e as pessoas gostam. Como é que eu posso citar exemplo para vocês?
por exemplo, uma academia e ter cursos voltados para determinada área. Então, assim, você está ganhando, a academia estaria sem funcionar e você está ganhando ali, vendendo um espaço para cursos, treinamentos, na área de academia mesmo, para os alunos de fisioterapia, para os alunos de educação física. Então, você está ganhando. Você pode estar, deixa eu ver, fazendo uns workshops sobre o seu tema. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da empresa de veículo. Vocês poderiam estar trazendo pessoas para falar do carro, como o pessoal gosta muito, esse pessoal que é ligado a carro, como evitar quebrar, como dirigir de forma prudente para que o carro dure mais, como economizar na forma de dirigir. São cursos pequenos, assim, não sei os profissionais aí quanto cobraria, mas se você chama a atenção do seu público, e hoje você percebe que você pode fazer online, né? Que as pessoas aprenderam a usar o celular para treinamento, para capacitação. Então, por exemplo, Valéria pode ter, a equipe de Valéria, Igor e Lara pode trazer uma personal que faça looks com o produto que ela tem na loja, mostrando, ou ela mesma. Eu acredito que Val tenha essa capacidade de trabalhar com isso, mostrando como ficaria determinados looks, né? Parece bobagem, mas o look mais vendido na C&A foi feito, na história da C&A, foi feito nesse Big Brother agora por uma das participantes que usou um look, acho que é uma roupa rosa, eu estava falando isso ontem, foi anteontem, usou uma roupa rosa e foi o look mais vendido em uma propaganda da C&A, na história da C&A Brasil, né? Então, nem sei quanto tempo a C&A tem de Brasil, mas para vocês terem uma ideia, como esse look, usado por uma participante do Big Brother, foi tão procurado pelas pessoas. Aí foi um evento, porque foi uma festa do Big Brother, que a C&A, eu acredito que foi assim, patrocinou as pessoas, e uma propaganda, né? Você associou duas coisas em uma. E o pessoal do empreendedorismo pode fazer mini cursos, como gerencie melhor suas finanças, transforme o seu estoque em caixa, fazendo promoções, como o Juraci fez agora, que Vitor já pagou a peça. Então, você vai transformando a forma de encontrar o cliente. E um outro ponto, gente, é a questão da mídia. Ele botou na promoção, Oi? só que eu não comprei. Aí tá vendo? Gente boa aí. Aí ocultou o que eu comprei, sabia? Tu não vê. Aí só ele para se defender. Então, assim, e a mídia... Mas, se você parar para observar direitinho, tem muita coisa que você precisa no seu dia a dia que você não comprou. Por exemplo, tem um produto aí, você estava pensando em trocar 2 faróis de seu carro. Tem um produto aí mentira! que vai revitalizar os faróis de seu carro sem você precisar ter esse custo. Observa bem. Olha a oportunidade aí de você gastar bem menos do que você iria gastar. Fora do carro tá zero, Juraci. Você já tá quer certo. vender, o bicho é bom de venda, viu? Vai, vocês são demais. Mas vamos lá. Então, aqui, só para encerrar essa parte, a gente falar do trabalho. Então, a promoção, gente, tem algumas características que são ditas pelos profissionais de marketing. Ela tem que ter intensidade. Por exemplo, será um simples panfleto entregue na rua ou uma veiculação de comercial de TV? Sendo um ou sendo outro, tem que ter intensidade, tem que ter planejamento, a forma que eu irei fazer. Senão não adianta de nada a promoção. Frequência. Não adianta você pagar uma fortuna, aparecer no Jornal Nacional, tua marca, mais uma vez só. Quem assistiu, viu. Quem não viu... Não verá. Vai ver no teu Instagram lá. Né? Então, tem que ter intensidade. Por isso que a TV, dificilmente, ela vende um pacote com uma imagem, né? Ela passa várias. Aí teve uma escola que é cliente nossa, essa escola, se não me engano, é Feira 9. Não sei, eu fiquei na dúvida agora se é Feira 9 ou Feira 5. Aí ela fez propaganda na TV Subaé. Aí ela, Léo, tu viu? Aí eu falei, desculpa, eu não assisto tanto Globo, não vi não. Era que horas? Não, depois do Jornal da Globo, para entrar o programa de Pedro Bial. Ave Maria do céu! Assim, com certeza os pais estão lá, preparados para matricular o seu filho, com a caneta na mão, para anotar o telefone da escola tal.
Então a gente tem que pensar, né? Qual é o horário, quem é meu público. Então, às vezes, eu vou para a TV e vou todo doido. Teve outro cliente nosso que o sonho era ter uma loja no centro. Aí ele foi, fez o esforço todo, botou uma loja na Marechal Deodoro. E aí, gente, anunciou na TV um bocado de dias antes, né? Inauguração, TV, botou no rádio, não me lembro que programa foi agora. Eu sei que foi na rádio, no Ronda Policial da Rádio Subaé. Anunciou e tudo. Gente, a loja, não pense numa loja 2x2, lotou de gente, mas roubaram. Quem é da Marechal ali sabe que os meninos trabalham forte, mas roubaram tudo. Só largaram ele e a esposa, não levaram. Mas roubaram foi coisa. Ele faliu e voltou a trabalhar no bairro. Aí eu falo com ele, que dia vamos voltar pro centro? Ele nem estão me pagando. Então, assim, é verdade. Percebam que você tem que ter frequência, tem que ter pensar na estrutura. Não adianta eu colocar uma propaganda no Dito Coutinho, como o Juraci falou muito bem, e quando a pessoa chega lá, eu não tenho condições de atender. Não adianta. Tudo isso tem que ser pensado. E penetração, né? Quem é meu público-alvo, como vocês falaram muito bem, onde ele está, qual é a forma. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui que eu achei um erro e acabou dando certo. Quando o Colégio Santo Antônio resolveu colocar Busdó, eu particularmente falei que eu achava que o Busdó não era uma característica para uma escola, né? Ele foi um dos primeiros a colocar. Depois a UNEF colocou, depois a FAM colocou. E ela falou assim, foi a professora Soraya, que era professora da UNEF até, ela falou assim, Léo, mas eu vou botar só nos ônibus que rodam para a região. Então eu vou botar na Santa Mônica, vou botar no Santo Antônio, que rodam para a região do Colégio Santo Antônio. E, gente, foi bem interessante assim o público atingido e quanto deu de retorno para a empresa, né? Porque às vezes a propaganda a gente tem que entender o quanto ela traz de retorno para a organização. Não só o retorno financeiro, mas também tentar mensurar o retorno de imagem, que é a maior briga entre finanças e marketing, né? Marketing sempre acha que todo investimento é caro, que todo investimento é caro, que toda propaganda é cara, e marketing acha que é tudo muito barato, que não deixa ela com nada, que só pensa nele. Então, essa briga é eterna. Mas hoje, muitos profissionais de marketing estão mensurando o retorno. E lá, para vocês terem uma ideia, com o início do Busdó, hoje já não faz mais o mesmo efeito, mas com o início eu pude acompanhar de perto. Com o início do Busdó, o Santo Antônio teve um crescimento de ligações sobre vagas de 80%. Então, assim, não foi só o Busdó, mas assim, a maioria das outras propagandas já existiam. Ele já estava na Rádio Sociedade, até mesmo porque é do mesmo grupo, né? São dos grupos dos freis. Então, é só para a gente entender. Mais tarde, a UNEF veio também pesado, tanto mais a UNEF do que a FAM, veio pesado também para a questão do Busdó, principalmente os vestibulares, principalmente quando ela lançou o EAD, não sei se vocês perceberam isso, quando lançou o EAD, a UNEF encheu de Busdó na cidade. Isso é bom quando vocês são muito inteligentes, a gente consegue entender como a empresa consegue chegar no cliente e mudando, às vezes, o seu perfil, né, que é uma necessidade muito grande. Criação das estratégias de marketing, precisa pensar nisso. Na nossa próxima aula, Vitória, é sobre estratégia de marketing. Deixa eu mostrar para vocês aqui, já passando o trabalho de marketing para vocês. Errei, mas vou ressarcir. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é o jeito que o professor voava, mostrei para vocês também. Aqui é a aula que está gravada para vocês, amanhã eu vou postar essa aqui. Etapa do marketing. Tá todo mundo vendo aí? Vamos lá. Essa etapa, gente, eu botei bem para frente, porque eu acredito que nós vamos voltar, então vamos ter muito tempo para fazer ela. É muita coisa, viu, Léo? Ave Maria, nem começou a ver, eu já vi que é muita coisa. O marketing é grande. Meu amigo. É a maior etapa, tá falando com o Vitória isso em off.
é a maior etapa do plano de negócio. Porque ela é tudo no plano de negócio. A primeira etapa é a descrição do setor. O que é que nós iremos fazer aqui? Nessa etapa, nós vamos descrever o setor nosso como um todo. Então, eu vou descrever aqui, no caso da equipe de Valéria, eu vou descrever economia colaborativa e vou descrever confecções, como estão esses dois mercados e a relação entre eles. No caso da equipe do aplicativo, eu irei descrever aqui o setor automobilístico como um todo e botar alguns números, como venda de peças, venda de serviço, número de seguros, números que descrevam o setor automobilístico. Aqui não precisa precisa de referência técnica, não bibliográfica. E a equipe de empreendedorismo vai descrever aqui, né? Está até mais fácil para vocês no seguinte ponto, que agora o empreendedorismo vai ter que salvar esse país. Então, a gente dizer aqui números, como o empreendedorismo ajuda, como cresce nessa etapa aqui, descrição do setor. A segunda é aquela aula que a gente já teve. Veja que cada aula aqui é um módulo, né? De tão grande que ele é. Análise do mercado. Então, aqui vai precisar dos autores, como Vitória perguntou. Sim, Vitória, descrever o que é o demográfico, econômico, político, legal, cultural, tecnológico e natural, e como vocês pretendem usar isso, cada um desses, vocês estão enxergando, vocês definem e colocam na empresa de vocês. Então, demográfico, a cidade que eu estou trabalhando está em crescimento, que é Feira de Santana, preciso colocar cada ponto nesse. Tem natural, vocês podem usar o artigo da aula passada. Ele tem lá, bem feito, vocês fizeram atividade com ele, aquele artigo vai ajudar muito a vocês descreverem a análise ambiental. Mercado-alvo, pesquisa de mercado. Eu vou deixar a pesquisa, por isso que eu pulei, por último. Por quê? Assim, para a gente acompanhar um pouquinho o que vai acontecer. É claro que, assim, na aula que vem eu já vou ter que entrar com uma pesquisa, não tem mais como a gente segurar, mas por quê? Eu vou entrar com a estratégia e a pesquisa. Porque se a gente voltar, a gente pode fazer a pesquisa de um jeito, se a gente continuar essa questão da pandemia, a gente vai ter que fazer a pesquisa de internet. É claro que a gente vai utilizar a internet, que a gente vai ter um prazo curto para fazer pesquisa, mas a gente pode utilizar os dois, tanto físico quanto a internet. Mas se a gente ficar com a questão da pandemia, até mesmo no risco de vocês manusearem papéis, essas coisas todas, no virtual vocês não manuseiam papéis, a gente vai usar o Google Form e eu vou estar mostrando para vocês na semana que vem, na nossa aula da semana que vem. Mas eu segurei o que eu pude segurar a pesquisa por isso, né? Para ver se a gente conseguia também fazer pesquisa física. Mas nesse momento eu não queria, eu acho que mesmo que você possa, por exemplo, vão falar comigo assim, o Igor, poxa, mas dá para fazer aqui, Léo, com meus clientes. O Juraci, eu faço aqui com meus clientes. A Eliane, poxa, eu conheço um monte de empreendedores em Amélia. Beleza, mas tem um papel, tem a caneta. Então a gente coloca, eu estava conversando isso na reunião de professores, a gente acaba colocando os alunos em risco, né? Quando você vai pegar um papel que alguém usou, né? Ou a caneta que você deu para alguém responder. Então, a gente vai, se for fazer, caso não tenha nenhuma medida, a gente vai fazer de forma virtual. Tá bem, gente? Estão me ouvindo? Beleza, Léo, estou te ouvindo sim. Tô ouvindo. Ok, professor. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou voltar para explicar, mas tem mais alguma dúvida? Alguém tem uma dúvida? Tranquilo? Então vamos lá mostrar mais. Esse é grande. Esse é grande. Mix de marketing. Produto. Vocês já fizeram o produto, não precisa fazer de novo. Produto / serviço, vocês já fizeram. Estão me entregando hoje, não precisa. Agora vocês vão ter que colocar nesse produto ou serviço o preço. Em todos, professor. Em todos. Praça, e vão precisar um pouco da ajuda do professor Alex para ver a questão do custo, né?
Mas essa é uma etapa lá na frente mais. Aqui agora dá para vocês botarem o preço só com pesquisa de mercado. A praça, né, a questão da internet, quem foi internet, a questão da loja física, mais a internet, então tem que estar aqui. Lembrando que mesmo sendo virtual, vocês têm que ter um ponto físico legal. No local da cidade, vocês sabem que Feira de Santana, a internet não é homogênea, ela não pega igual em todos os bairros. Link dedicado é caro. Link dedicado é caro, vocês sabem disso. Análise SWOT. Vocês vão fazer análise SWOT. Sim. Olha, sim, Vitor. Análise SWOT, se você pode. Aí a gente vai analisar aqui, no caso, os principais concorrentes, diretos e indiretos. Não é a gente, é os concorrentes. Vocês pedir para vocês que criem uma marca para vocês. Eu acho que Val já criou, até já adiantou. Se quiser criar um slogan também, fique à vontade, né? Aí vocês vão pedir a vocês contarem com a ajuda do professor Andras, para dar uma força aqui a gente. E na aula que vem a gente vai falar dessas estratégias de entrada, fidelização, promoção e venda, pós-venda, e colocar isso num plano de ação, que é utilizando o 5W2H, as principais estratégias de vocês, prazo, quando vai usar, quando não vai usar. Então, a gente falta ainda falar de mercado, de pesquisa de mercado, que é a aula que vem, falar da análise SWOT, criação da marca, eu não vou falar, que vocês sabem mais do que eu, e estratégias de mercado que a gente fala na aula. Ficou claro? Que aí já estamos dando... Porque PI não tem primeira e segunda, né? PI ela é constante, como eu estava explicando para vocês. Quem tem primeira e segunda é pequenas e médias. Hoje eu passei um WhatsApp para todos vocês que tinham alguma pendência em PI. Amanhã eu quero ver se eu consigo fazer o mesmo com gestão de pequenas e médias. Quem não me ligou, eu mandei o WhatsApp dizendo aluno por aluno. Quem me ligou, eu já tinha mandado, e quem não me ligou, eu também mandei aluno por aluno que tem dependência em PI. Aí amanhã eu faço pequenas e médias. Tá bom, gente? Vamos à atividade agora. Gente, tem dúvidas? Todas. É grande, né? Não, pra mim já é tranquilo. Tranquilo? Então, Tranquilo. mas qualquer dúvida, vocês sabem que pode me perguntar por Zap, Vamos ver agora as atividades para ver se teremos Com certeza. dúvidas ou não. Professor, qual é eu o prazo mandei no da WhatsApp. entrega dessa quarta etapa? Já tem prazo para entrega, não? 20 de maio. Que dia? 20 de maio. Beleza. É longa. Porque eu sei que ela é longa. Se a gente for fazer pesquisa mesmo, né? Mas vamos lá. A atividade de hoje tem questão para responder. Estava sentindo falta? Botei uma questãozinha para vocês responderem aí. São todas de concurso. Acho que nenhuma aqui é minha. Para a gente responder aí, são 3. E a quarta questão tem um textozinho sobre mix de marketing, um casezinho pequenininho da Havaiana e 2 perguntas aqui para vocês responderem. Ok? Tá no portal. Beleza, Léo. Valeu. E eu tô aqui para tirar qualquer dúvida. E tô no Zap também. Tá certo, professor. Hoje o pessoal sofreu para entrar, viu? Igor também estava me falando que sofreu com a conexão. Lara não estava conseguindo ficar na internet. Tem dia que é... Eu estava preocupado com o meu som. Porque muitos professores hoje à tarde tiveram problema com o som. Mas vocês falaram que foi tranquilo? Já tinha 2 câmeras lá, Vitor,
vou ativar o mudo aqui, mas qualquer coisa é só me chamar, para não ficar fazendo barulho aqui com vocês. Eu vou dar uma olhadinha no que você me mandou, Vitor. E qualquer dúvida, gente, é só chamar aqui, viu?